Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, e esse é extra do nosso... BíbliaCast! E esse episódio é super essencial, porque fechamos mais um livro. Fechamos o livro de Êxodo, gente. E para você ter a experiência melhor aqui com a gente, já clica aqui na nossa carinha se você tá pelo celular. A engrenagem vai aparecer aqui em cima ou pelo computador. A engrenagem vai estar aqui embaixo. Seleciona a imagem de mais alta qualidade para ela não ficar oscilando e você ter a melhor experiência desse fechamentão aqui de Êxodo, né? Então a gente vai passar por todo o Êxodo contando para vocês uma história resumida para você poder contar para os seus amigos, contar para as pessoas que você conhece e falar também que você sabe de Êxodo, hein? Você tá expert em Êxodo. Isso mesmo. E o que é Êxodo, né? Êxodo é o segundo livro de Moisés. Moisés é o cara lá que Deus escolheu para libertar o povo de Israel. E é nesse livro de Êxodo que ele vai libertar o povo de Israel do Egito. Então... E a palavra êxodo, né, ele já significa saída. Saída de alguma coisa. É tipo, estamos abandonando, né? Então é êxodo. Legal. Muito bom. Legal. Legal. Ele foi escrito por Moisés, né? É um livro escrito por Moisés também. E daí, é isso. Que legal, cultura, gente. Então, Êxodo como é saída do Egito, entendeu? Então você nunca mais vai esquecer por que chama Êxodo e qual o significado do livro de Êxodo, né? Então ali a gente viu em Gênesis anterior que o povo de Israel foi para o Egito por conta da fome e tudo mais, e José, que tinha sido vendido pelos irmãos, estava lá dentro do templo, vamos dizer assim, né? Do templo do reinado ali do faraó, né? Ajudando na distribuição de comida, porque foi 7 anos de vaca muito gorda e depois 7 anos de vaca muito magra, fome e tudo mais. E aí, como ele tinha sido vendido, né, e ele estava governando ali, ele trouxe a família dele, que é a família de Jacó, né, que Deus chamou de Israel, para o Egito, para ele estar cuidando. Só que daí, passado esse tempo, E né? tem uma coisinha chave aí, né? A família de José ficou na cidade de Gozém, né? Dentro do Egito. Dentro do Egito. Exatamente. E aí, como José estava sendo muito bom ali pro Egito, o que o faraó falou? Cara, pode dar ali a terra que você deseja, como eles são pastores, deixa eles lá no canto deles e fica lá. E Deus caminhava junto com o povo de Israel, né? Então tudo que eles faziam era abençoado. Então eles tinham rebanhos muito grandes, as mulheres eram muito férteis e tudo. Então eles eram um povo muito volumoso. E só que ninguém fica para semente, né, gente? José morreu, o faraó morreu também, e ali eles continuaram naquela terra, né? Toda a família de José continuou naquela terra e subiu ao reinado um outro faraó, um outro rei, e viu aquele povo ali super volumoso, cheio de rebanho e tudo mais, e falou: gente, se esse povo continuar desse jeito e se aliar com o nosso inimigo, eles vão ganhar a guerra, porque eles já são quase que a mesma quantidade ou mais que a gente. Vamos colocar eles como escravo nosso. E ninguém tinha contado quem era aquele povo, por que eles estavam ali para esse faraó. Então ele achou que eles eram, tipo assim, algo como que fala assim? Tipo, gerava medo para eles, né? Eram estrangeiros, né? Querendo ou não, eles eram considerados um povo estrangeiro, né? Eles não eram egípcios, né, gente? Exato. E cultuavam outro deus que não era dos egípcios, né? Eles cultuavam a Deus, o senhor deles, né? Isso. E aí o faraó, sem entender nada daquele povo, toda a história, né? E ninguém foi e contou a história Já para tinham eles. passado, né, anos, né? Já tinham tido outros faraós. Vamos supor que isso daí, sei lá, era o terceiro faraó, né? Enfim, ele já não sabia mais de nada. É igual a gente, assim, não sabe das nossas histórias dos nossos antepassados, nossos bisavós. Nossos A mesma bisavós, coisa acontece com exato. eles, né? E aí eles estavam numa terra estrangeira e crescendo. Então o faraó falou: olha, vamos pegar aquele povo ali, mão de obra barata, de graça,
e vamos colocar ele todo para trabalhar. E começou a escravizar. Então, eles escravizavam cada vez mais aquela galera toda, né? E eles estavam vendo que ia se levantar alguém ali para liderar. Não foi isso? Que daí que ele começou a matar os homens? Não, ele estava vendo que estava aumentando muito, né? O faraó viu que estava aumentando muito e ele falou assim, vamos começar a controlar esse aumento, né? E como que a gente vai começar a controlar? Todo homem, porque era o homem que... mas antes ele tinha mandado as parteiras, né? A matar as crianças quando nascesse. Sim, E aí as parteiras ficou com medo, que sabia que aquele povo andava com Deus, né? Aí elas deram uma desculpa que não, é que as israelitas são muito fortes e antes da gente chegar elas já pariram. Isso. Aí ele falou, então quer saber? Vamos matar o bem na raiz ali, né? Exato. O mal pela raiz. Já que é o homem que prolifera ali, vamos matar todos os homens. Todos os filhos homens, né? Não é todos os homens israelitas. Todos os filhos homens que nascessem, estavam nascendo. Era para matar. Porque primeiro ele tentou fazer uma coisa escondida, né? Ele foi falar com as parteiras. Falou, olha, quando nascerem, vocês matam. E daí elas não obedeceram. Então daí ele liberou uma ordem, então, né? Então, tipo assim, nasceu filho homem dos israelitas, vai morrer. E aí... Daí não era mais as parteiras, não cabia mais as parteiras a fazer isso, era uma ordenança. E aí, assim, os soldados do faraó, tudo via, se eles pegassem uma criança ainda viva, matava. Isso. E nisso daí, nesse contexto, nasce Moisés, que era um israelita. Filho de um casal de levitas. Isso. E aí o que acontece? Eles escondem, né? A mãe da criança deixa ele escondida ali por 3 meses e depois fala assim, não tem mais como a gente esconder. E a irmã de Moisés trabalhava ali para a filha do faraó. Então ela sabia que a filha do faraó ia tomar banho no rio e tudo mais. Então ela tramou junto com a mãe ali, então vamos enrolar Moisés no cestinho. E quando a filha do faraó estiver tomando banho, a gente solta aquele cesto lá e ela vai querer ficar com a criança. E o plano deu certo, né? E aí depois ela pegou, quis ficar com a criança, ela falou, mas a criança tem que se amamentar, então cuida dela. E aí a irmã de Moisés se passou como uma pessoa boa para ajudar a filha do faraó, levou a criança para a mãe verdadeira, amamentou tudo. Quando ela cresceu para poder virar filho mesmo da guria, ela foi e entregou. Depois que desmamou, né? Desmamou, E aí Moisés foi sendo criado dentro do palácio, né? Como neto do faraó ali. Então ele era quase um príncipe ali, né? E foi a própria menina do faraó lá que deu o nome de Moisés. Só que Moisés significa saiu da água. O nome Moisés. Nossa, chuchu filho. Tá escrito aqui. Eu lembro aqui, ó. Ela o chamou, ó, capítulo 2, versículo 10. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha do faraó que o adotou. Assim ele passou a ser o filho da filha do faraó. Ela o chamou de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Isso é cultura, isso é inteligência. E aí, Moisés foi tirado da água, foi criado ali dentro, né? E ele tinha um coração bom, né? Tanto é que ele sabia de onde ele saiu. E nos dias ele foi lá visitar a família dele lá no meio das aldeias. Tipo aldeia, gente. Acho que, né, ele podia ser considerado isso, que era onde os escravos ficavam. E aí ele viu um soldado egípcio ali maltratando, batendo num israelita. Tipo, família dele, né? Aí ele olhou nos cantos, assim, viu que não tinha ninguém e matou os soldados. Só que daí ele começou a fugir. Ele fugiu dali porque ele sabia que o faraó ia matar ele, né? Ele matou, né? Quando ele matou os soldados, ele ficou quieto, tipo assim, matei, beleza, e continuou a caminhada dele. Foi lá, visitou a família. E daí, num determinado momento, que dá a entender que foi tipo num período curto ali, ele vê 2 israelitas discutindo. E ele vai interferir. E daí os israelitas falam para ele, né? Esses 2 israelitas falam, agora você virou juiz, você que vai agora falar o que é certo e o que é errado, e quem tiver errado você vai matar igual matou os soldados. E daí quando falam isso para ele, ele fala assim, meu... Ferrou agora. Ferrou, se são
dois israelitas ali aleatórios e que já sabem Do do acontecido, acontecido, logo já chegará na boca do faraó. Então, no ouvido, daí, né, do no faraó. ouvido do faraó. Então ele fala assim, tô vazando. E ele corre Foge. E aí ele foge do Egito e e vai para vai as terras para de Midian. isso. E aí ele vai de novo com o coração bondoso defender umas De Jetro. filha de Jetro, que era pastora, né? Tava Isso, pastoreando então você as ovelhas do pai e os outros pastores ali estavam sendo ofensivos com ela. E ele não também com queriam o deixar coração ela pegar, né? Os água, né? pastores não queriam deixar elas pegarem a água do poço para dar de beber Para as ovelhas, para as né? ovelhas. É. E aí ele, de novo, com a postura de coração bom, bondoso, tudo mais, foi e ajudou as meninas, né? E aí as meninas foram, contaram pro pai, o pai já logo acolheu, resumindo, casou com a filha de Jetro ali, né? Que é Zípora, né? Zípora, que é Zípora. Zípora. Só que, num belo dia, Moisés está caminhando em terras de Deus, né? Terras santas ali, né? Cuidando das Cuidando das ovelhas ovelhas do do sogro já. sogro. E aí, no meio de uma sarça, que é tipo assim, um monte de matinho, né? O capim, assim. Tá pegando fogo, mas não pega fogo. Tipo assim, ele via fogo ali naquele capim, Mas ela só não que o capim queimava. não queimava, né? E ali daquele fogareiro ali, Deus fala com Moisés e fala para ele que ele tinha uma missão de libertar o povo de Israel. E aí ele fala: Deus, quem sou eu, né? Como que eu vou libertar aquele povo? Eu tô fugido, o faraó quer me matar. Eu tô com você. E ele tava carregando um cajado para pastorear. Eu acredito muito que eles andavam com aqueles cajados, não para ser o apoio deles, mas sim quando leões viessem, alguma coisa, para poder defender, bater e salvar as ovelhas, né? E aí ele começa a mostrar que ele vai estar junto com Moisés naquela caminhada. Então ele mostra o poder dele para Moisés por meio do cajado. Tipo, joga o cajado, aí o cajado vira serpente, tudo. E só que mesmo assim Moisés ainda fica tipo, meu Deus do céu, E né? tem Não vou dar aquele. conta. E fica com medo, Ele né? apresenta, tipo, um medo ali que é muito simbólico, assim, que fala que ele tinha, parece, uma dificuldade de falar, né? Ele fala assim, eu não sei nem me comunicar, tal, então também... E daí ele fica apresentando vários defeitos, né? Várias Fica várias desculpas, né? Tipo, mas não desculpas. sei o quê. Ah, mas a cutícula do meu dedo dói. Alguma coisa assim. Pra É, ver se Deus, tipo, não, pode ser outro filho, então. Mas Deus já tinha certo que era Moisés. E pelo tudo que Moisés tinha feito até então, a gente acredita muito que Deus levantou Moisés por conta do coração dele, né? Que sabia do coração dele, que era um coração que queria o bem das outras pessoas, independente de quem fosse. E para fazer a missão que Deus tinha ali, né, de libertar o povo de Israel, teria que ser um coração desse que, por mais que a pessoa não conduzisse do jeito que ela que desejasse, mesmo assim ele ainda quereria o bem daquelas pessoas. Então, é um coração totalmente, assim... aquebrantado, né? Não, e disposto a, tipo, se sacrificar para fazer o bem ao outro, entendeu? Então, tanto com os soldados como esses pastores, vamos por que Moisés era um contra pastores. Não falam quantos eram, mas ele se colocou ali à frente para defender essas 7 filhas de Jetro. Da mesma forma que ele matou um soldado para defender uma pessoa que ele não conhece, só fala que era um israelita. Então, tipo assim, é esse coração realmente disposto assim a ele se sacrificar para poder ajudar o outro, O né? próximo, Ele né? correr risco de vida, a vida dele para poder estar ali ajudando o próximo. Então é esse coração que a gente acredita que foi muito assim o que Deus levou em consideração, né? É. E aí, nisso, até mesmo por conta da fala, né? Que nem você falou, a gente acredita que ele podia ser gago, ter algum problema na fala, não ser imposto. E aí Deus fala, então tá, então eu vou te trazer seu irmão, Seu seu irmão, irmão Arão. Arão, para estar te ajudando aí na fala, mas é você que eu vou estar conversando e tudo mais, e você fala para Arão para falar por você. E aí, Moisés vai lá falar com o Faraó, Faraó já não aceita, né? Por quê? Porque Deus já tinha falado que ele ia endurecer o coração do faraó. E aí nisso ele fala com o povo, fala que foi Deus
enviou eles para estar libertando o povo de Israel, né? E também mostra ali para eles o negócio do cajado para mostrar tipo assim, eu sou do Senhor, tô aqui em nome do Senhor. E aí o povo de Israel, então tá bom, vamos, né? Só que o faraó não deixa. E aí nisso Deus já fala, né? Vou mandando pragas pro faraó e vendo que precisa libertar o povo, porque eles queriam ir todos para a terra prometida, que era para Canaã. Só que, né, o povo israelita era mão de obra barata ali para o faraó, então ele não podia. Se ele liberasse toda aquela gente ali, ele tinha dois medos, né? Um medo era deles estarem tramando uma guerra ali contra ele, né? Vir Porque, tomar, porque já tinha gente que queria guerrear guerrear com os com os egípcios, né? egípcios, né? Tava até tendo guerra próximo ali. Então ele tinha esse medo de se juntarem, né? E vir contra o Egito. E é Antigo Testamento, né? E era a conduta do passado. Para você dominar uma terra, você ia ao fio da espada, matando tudo. Então era esse o medo do faraó. E o segundo medo é, tipo, se eu perco essa galera aqui, é meu povo que vai ter que trabalhar. Então, não, né? Deixa esse pessoal aí trabalhando à toa. E aí ele não liberava, não liberava. Então Deus mandou as 10 pragas Do Egito, no Egito, né? Que famosa 10 pragas do Egito. Exatamente, que daí as pragas foram, vamos colocar aí, que foi a primeira praga foi o mar se transformar em sangue, depois ter um monte de rãs. Só que por que também o faraó ainda não acreditava? Porque ele tinha um mago ali, né? Um grupo de magos. Um grupo de magos. Que o que Moisés fazia com o cajado, o magos também fazia. Só que daí começou a ter pragas que os magos já falavam assim, olha, não é Não mais eu consigo. não consigo. O primeiro foi do mar Do sangue. do sangue. Que era onde o faraó tomava banho, banho, o povo tomava água dali. se transformou em sangue. Se transformou tudo em sangue. E daí isso os magos conseguiram também fazer, né? E aí depois teve as rãs, né? Tipo sapos e tudo, em todo o Egito. Os magos também conseguiam fazer. Aí os piolhos, né? Também teve. As moscas. E aí teve a morte do gado. Aí que começou o negócio ficar um pouco mais sério, né? Que daí matou todo o gado dos egípcios e os gados dos israelitas lá, ó, tranquilo. E o que é não matar o gado dos israelitas é que essa praga ela não aconteceu em Gozém, que é o que ele fala, né? Ele fala nas escrituras. Não atingirá Gozém. Por que que é Gozém? Porque Porque foi onde os pais de José, que é o Jacó, e os irmãos de José estabeleceram assim que vieram. E era onde, vamos dizer, era uma cidade dos israelitas dentro de Israel. Exatamente. E aí Deus caminhava com os israelitas e Deus queria que o povo dele, né, os israelitas saíssem do Egito. Então ele queria mostrar também para o faraó e para todos os egípcios quem era ele, quem era Deus, né? O poder de Deus que ele tinha. Que não era sobre os deuses dele, né? Tipo, beleza, tem os seus magos, tudo, mas eles não protegem vocês assim como eu protejo o meu povo, os israelitas. Então era também não só para libertar o povo de Israel, porque senão já no primeira pedida sairiam, mas sim para mostrar quem era Deus e essa história se espalhar, né, por todo o país, por todas as regiões ali. Então, era Deus que estava endurecendo o coração do faraó para não liberar já logo de cara os israelitas. Então, ali depois da morte dos gados, veio a úlcera, que foi umas doenças, né tipo, não sei como que a gente pode chamar de lepra, né, no povo. Aí depois e não é que predominava aquilo ali, né? Porque daí o faraó vinha e falava: ora por mim, eu vou liberar vocês. Aí Moisés ia, orava, aí curou a úlcera, né? E aí ele, não vou deixar você ir. Aí, tipo, putz, né? Ficava aí nessa enrolação, nessa né? enrolação. Tipo, não vou deixar, a praga chega, daí o faraó fala, não, eu vou deixar vocês saírem. Daí sai a praga, daí o coração do faraó endurece de novo e não deixa sair, fica nessa história, né? Mas a gente não pode esquecer que
O faraó ficava nesse lenga-lenga aí, vamos dizer, mas era Deus fazendo lenga-lenga no coração do faraó Exato. para ele mandar mais praga para mostrar também pro Para acontecer faraó as 10 pragas do para Egito. acontecer, porque Deus já tinha escrito antes mesmo, né? Já tinha avisado até mesmo o Moisés antes mesmo dele ter ido para o Egito. Então isso que é legal da gente relembrar. E depois a última praga, ela tem um significado muito importante também, né? a gente vai chegar, a gente já tá na 7ª praga, que foi o granizo. Depois teve a locusta, que foi a locusta ou então os gafanhotos. E depois teve as trevas, que foi a escuridão total, aonde né? Eles não conseguiam nem sair da casa porque não enxergava nada, 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 nada. E lá em Gozém, tudo claro, tudo lindo, tudo belo. Só um adendo muito, muito simples, mas essa escuridão tão profunda, a palavra que ela é usada em hebraica sobre essa escuridão, ela se assemelha lá com Gênesis, lá no começo, na criação do mundo, que não tinha luz. Não tinha luz. A escuridão, assim, só pra gente ter ideia do nível dessa escuridão, que era uma escuridão, tipo assim, realmente você não via nada. Nada, nada, nada. É, porque hoje em dia, quando a gente pensa em escuridão, a gente pensa na nossa escuridão quando acaba a luz, vamos dizer. Só que tem umas estrelas, tem alguma coisa que tá iluminando, né? Você tem um pouquinho de luz. Mas por isso tem que ficar tudo preto. Exato. Né? Fecha o seu quarto, coloca o blackout em tudo, que você. Aí é mais ou menos essa escuridão aí, né? E aí, 9 pragas vieram e nada do faraó liberar esse povo, né? E aí veio a tal da 10ª praga, que era sobre a morte dos primogênitos, né? De todos os primogênitos. Desde animal, desde dos filhos de faraó, aos escravos, a todo mundo. Então ia morrer todos os primogênitos, porém os israelitas não, só se eles fizessem um ritual antes, que foi aonde nasceu a Páscoa, né? Porque a Páscoa era o momento da libertação do povo de Israel de dentro do Egito. Então eles tinham que pegar o cabrito, aí depois de 3 dias matar todo mundo o cabrito junto ao meio-dia, e aí com o sangue do cabrito colocar nos estribos, né, da porta, com sangue, para mostrar que quando o anjo da morte passasse ali naquela noite, não era para matar a gente daquela casa, porque era gente de Deus, porque foi uma conduta, né, passada para aquelas pessoas, vamos dizer assim. Então, quem estava com o coração inclinado para fazer aquilo, para ouvir, para entender e para cultuar aquilo ali, ia ser protegido, senão ia morrer também. E aí foi passado só para o povo de Israel, e logo assim, de meia-noite para frente, morreram. E aí ele diz que se ouviu choro, lamentação, tudo mais. Em todo o Egito. Né? Em todo o Egito, porque todo mundo perdeu alguém na casa, né? E aí nisso foi consagrado a Páscoa. Esse é o real primeiro significado da Páscoa, é da libertação, né? Libertação do povo de Israel de dentro do Egito. Lembrando que era um povo escravo, né? Por 400 anos eles ficaram escravos ali. Exato, considerado. Exatamente. E aí, nesse momento, o faraó libera o coração, né? Porque era isso que Deus tinha falado, só que antes também Deus já tinha avisado. Quando for para vocês saírem, peça tudo para os israelitas, né? Ouro, vestes e tudo mais que eles vão te dar. E aí, nesse momento, quando os primogênitos faleceram ali, o pessoal pegou e falou assim, saiam, né? Era o povo do Egito mesmo, o próprio faraó, expulsando. Até então eles estavam segurando ali que não era para deixar aquele povo sair. Mas quando aconteceu aquilo, tipo assim, chega, melhor esse povo ir embora. E aí ele foi expulsando e o povo do Egito foi entregando tudo para eles ali e eles saíram. Tipo assim, toma aqui dinheiro, toma roupa, mas... toma minha pulseira, vai meu embora, brinco, tudo, mas vai embora. Larga o nosso povo, né? E aí, isso foi a parte da libertação do povo do Egito ali, né? E começou a peregrinar para ir para a Terra Santa. O que era essa Terra Santa? Onde jorrava leite e mel, e era a terra abençoada e prometida para o povo de Israel, já lá para Abraão, né? Então, que era a terra de Canaã,
que era, vamos dizer assim, próxima ali ao Egito, né? Sim. Tinham caminhar se fosse por uma estrada. Porém, naquela estrada ali estava tendo uma guerra. E aí Deus já sabia que os israelitas eram medrosos, era tudo, né? Ele falou assim: vamos por um outro caminho, um caminho um pouco mais longo, porém esse povo não vai ver. E aí eles foram por esse caminho. Só que quando estavam, bem dizendo, na metade do caminho, o faraó, Deus endureceu de novo o coração do faraó e o faraó, tipo, o que a gente fez? Vamos atrás desse povo. Por E que a gente deixou, né, esse povo ir embora? Porque daí eu é, acho que a ficha do faraó falou assim, mas eles são nossos trabalhadores, né? É, são muitos homens, eles fazem é, tijolos, eles eles, constroem tudo aqui pra gente. eles eram tipo 600 mil pessoas, né? Homens, né? 600 mil homens. Homens. Naquela época só contavam os homens. Então, pensa a galera que Exato. era Eles, querendo ou não, movimentavam, tipo o assim, Egito. o desenvolvimento do Egito de uma forma Absurda, barata. Não, né? e de forma barata, baratíssima. Exatamente. Até então, porque quando o Moisés começou a falar lá com o faraó, né, que ele ia libertar o povo, ele falou: Ih, esse povo aí tá tendo tempo até para ficar dando ouvido pra lorota. Agora eles vão fazer mais tijolo, ainda tem que pegar a palha e produzir aqui para mim. Então eles ficavam produzindo tijolos, né, para construção. Tanto é que eles tinham aquelas pirâmides e tudo mais. Então, com o quê? Com o trabalho dos israelitas ali de graça, né? E aí eles estavam peregrinando no deserto. A gente tem que lembrar sempre que era um deserto. A gente pensa, essa galera aí de 600 mil homens, aí, sem contar mulheres e crianças, andando no deserto. E aí eles têm que passar por um mar para ir. Só voltando, que daí, quando o faraó falou, né, o que a gente fez, então o faraó pega todo o exército e vai Eles vão atrás com todos, deles, né, o né? exército. Pega até os melhores carros deles de guerra e vão atrás dos israelitas. Exatamente. E aí ele vê também que o povo estava por um caminho que não tinha nada a Não ver, tinha né? nada a Como eles ver. já tinham falado que eles iam para Canaã, ele falou: cara, por que esse povo tá por aí, né? Tão perdido. Vamos aproveitar e pegar esse povo que eles estão perdidos. E aí é onde também aparece a tal da famosa história do abre-se o mar vermelho, né? Do cajado de Moisés, que eu acho que até quem nunca leu a Bíblia conhece essa história de É, que uma história tocou mais o mar, famosa, né? tocou o mar e o mar se abriu. É bem disso daí, da fuga, né? Da fuga, da libertação do povo israelita de dentro do Egito. E aí Moisés toca o mar ali e o mar se abre, aquela galera toda passa, pensa, a multidão passando, né? Totalmente em Vai, terra vai, vai. seca, né? Uhum. É isso que é legal de saber, que abriu Eles de pisam forma em terra seca, não seca. era sobre água ou um Úmido, pedacinho, assim, né? ou abriu o mar e a terra estava úmida. Não, É porque ficou eles estavam totalmente. andando também com os carneiros, com os bois, eles foram até. Não era só a gente, era os animais Tinha os deles também, animais, né? eles levaram tudo, né? Uhum. Então pensa tudo isso passando ali no meio do mar, então tava em terra seca. E aí o farol também vê aquilo, vai atrás deles. Só E que essa distância de atravessar o Mar Seco, a gente lê na Bíblia vê que é uma distância muito longa, porque, tipo assim, eles eles não parecem. estavam na beiradinha assim, né? E não é um negócio tipo assim, você atravessa e, sei lá, em uma hora. Parecia que era horas Longa, né? atravessando esse Mar Vermelho, né? É. E aí o povo já tinha passado e o povo do faraó, com os carros e tudo, estava na metade do caminho. Então Deus esperou ali, ó, eles entrarem todos. Todos entraram ali em terra seca, igual o povo de Israel entrou. E aí Deus falou: toca de novo no mar, que agora ele vai se fechar. E aí fechou o mar, morreu todo mundo ali do faraó, do carro do exército e tudo mais. E eles continuaram a peregrinação. Só que essa história já se espalhou por todas as cidades, né? Exato. Por todas as cidades. E aí, como que Deus estava conduzindo eles, né? Porque eles também não sabiam qual era o caminho. Eram por nuvem. Durante o dia, era uma nuvem que caminhava junto com eles, até para diminuir o calorão, porque eles estavam andando no deserto. E durante a noite, o deserto é muito frio. Então, era uma nuvem de fogo, né? Vamos dizer assim, que ia esquentando essa galera para o caminhar deles. E o que mais? E era isso, né? Até É, que eles chegam, então, no Monte Sinai? Ou não, antes do Monte Sinai eles param ali em Miriam, né?
Que daí depois que eles atravessaram o mar, aí eles já começaram a reclamar. Aí o povo já começa a mostrar que eles são meio teimosos, já reclama que eles estão com sede, que não tem água, eles estão andando no deserto, tipo assim, vocês me tiraram daqui por falta de cova no Egito? Estão passando sede. Até essa fala da Copa, se não me engano, é antes deles atravessar o Mar Vermelho, né? Que eles falam assim, vocês tiraram a gente daqui para morrer, tipo, no deserto, porque eles viam o exército do Egito chegando, vindo né? atrás deles e o Mar Vermelho na frente deles. Ah, é E eles falaram verdade. assim, então agora todo mundo morreu, né? O que vai? Ninguém Tipo, consegue nos tiraram, atravessar. né? Ninguém consegue atravessar esse Mar Vermelho, 600 homens com animal e ainda, tipo assim, era um mar. Então, entendam, era um mar, não era um rio, não era um riacho, não era sei lá, uma lagoa, era um mar. Então, eles falaram, acabou agora, né? Como que a gente vai atravessar isso daqui? E daí, então, abre o Mar Vermelho. Daí, antes de abrir o Mar Vermelho, eles falaram, pronto, tirou a gente da terra do Egito por falta de cova lá, né? Que vai matar Antes morresse lá tranquilo do que... para enterrar, joga todo mundo aqui na areia mesmo e já era. Exatamente. Aí eles vê esse milagre acontecer do mar se abrir. Fechou o mar, tudo. Deus salvou eles. Já tinha também mandado as 10 pragas e protegido todo aquele povo. Ninguém saiu tocado. Passou o mar, dá sede. Aí, tipo, vamos, tomou morrendo de sede. A gente vai morrer Aí, de sede, a gente vai morrer de toca o sede. cajado na pedra, sai água. E aí, depois, o que acontece também? Reclamam com fome. Estamos com fome, que não sei o quê. Deus manda 40 anos de maná, maná do céu. Então, se você já ouviu alguma música, né, do maná, que cai a maná do céu, é isso. Maná foi o nome que eles deram a pão que caía do céu durante a manhã, para eles tomarem café da manhã. E ainda tinha carne também, que eram as cordizes, que eram as carnes para eles, né? Então, assim, Deus cuidou eles em todo momento ali. Precisavam beber água, ele tocava, fazia o milagre da água. Precisavam comer, ele provinha comida do céu para eles nem precisarem trabalhar. E era o momento que eles estavam andando até a terra prometida por conta de Abraão, já lá atrás. Só que daí, né, o povo é teimoso. E aí Deus estava vendo que aquele povo precisava de ordem, e aí foi a hora que ele começou a falar com o pessoal. Ele falou assim: olha, eu preciso mostrar, Moisés, que você caminha comigo e eu vou falar com essa galera. E ele foi falar. E quando Deus fala, é voz de trovão, assim, meia nuvem e trovão, e falou com aquele povo e falou os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus que falou para o povo de Israel os 10 mandamentos. E nisso que ele falou, o povo, tá bom, vamos cumprir esses 10 mandamentos. E os dois primeiros mandamentos ali de Deus foi muito incisivo, né? Eu sou o seu único Deus e não construa imagem. É tipo assim, eu sou ciumenta, é só eu, cultua a mim, siga meus mandamentos que tá tudo certo, né? E por que, né, essa necessidade de falar, eu sou ciumento e cultua só a mim? Porque já era um costume dos egípcios, os egípcios já tinham os deuses, e eles não se importavam. Então eles tinham 5 deuses, 10 deuses, eles sabiam, né? Então, como que eles geralmente se comportavam? Quando tinha algum problema, né? Eles criavam um Deus. Não, e quando eles tinham um problema, eles oravam a um Deus. Daí eles oravam a outro Deus. Ele era normal, assim, não tinha uma fidelidade somente a um Deus só. Até quanto mais Deus eles tinham, ou até quanto maior o seu cargo, né? Deus ia te ouvir, né? Ia ouvir você melhor. Então tinha esse entendimento, né? A cabeça deles eram assim. Então por que a necessidade de Deus falar, eu sou o único, eu sou ciumento, só a mim, e não construa. Deus desde o começo falou assim, não construa imagens esculpidas nem para representar ele, para não ter um símbolo, não, eu vou, esse daqui é essa imagem, porque essa imagem representa Deus. Então não, ele falou, não construa nem referente a mim e nem a nenhum outro Deus. Tanto é que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida e não se curvarás diante dela. Foi o próprio Deus que foi lá falar isso, porque eles também passaram 400 anos
convivendo com aquele outro povo. Então, Deus precisava criar um mandamento ali, porque agora eles estavam caminhando ainda mais com Deus, né? Então, para não chatear Deus. E quando eles ouviram a voz de Deus e tudo, eles ficaram com medo, e tanto é que eles disseram para Moisés que era para Moisés falar com ele, com Deus, e Moisés ser o porta-voz de Deus para eles, e eles iriam obedecer. E era essa a intenção mesmo de Deus. E aí, nisso, beleza, Moisés sobe o monte lá para falar com É o Monte Sinai, Monte né? Sinai. Monte Moisés Sinai. sobe o monte para falar com Deus, e Deus fazer ele escrever tudo nas pedras para entregar para o povo. E nisso o povo ficou lá na base do Monte Sinai, né? Moisés subiu e o povo lá embaixo. E Moisés ficou 40 dias com Deus lá em cima. E nesses 40 dias, o povo fez o quê? Criou um bezerro de ouro ali para adorar, porque Moisés tinha sumido, eles não sabiam e já tinham se esquecido do mandamento que Deus tinha feito, né? E aí Deus já logo manda Moisés descer e falar: olha, o povo já se perdeu, já se desviou, vai lá botar ordem, senão eu vou matar todo mundo. E nisso Deus manda Moisés descer, e Moisés intervém, né? Enquanto Moisés estava lá, Deus já tinha feito, né, os 10 mandamentos na tábua, escrito pelo próprio dedo dele, né? Pelo próprio dedo de Deus. Então Deus já estava passando instruções na pedra. Deus já estava passando instruções para Moisés de como seriam as legislações. Então, nesses 40 dias, porque às vezes se pergunta, o que aconteceu nesses 40 dias, né? Porque Moisés ficou lá 40 dias. Então, nesse tempo, Deus estava conversando com Moisés e falando, a lei vai ser de tal forma. Se alguém roubar o outro, qual que é a punição? Se alguém roubar... Colocando ordem, criando as leis, para o povo saber o que seria o certo e o que era o errado. Então, Deus, nesse tempo, estava fazendo os 10 mandamentos, né? Escrevendo os 10 mandamentos, porque Moisés não fala que ele subiu com nada, ele só subiu. Então, lá Deus preparou a pedra, escreveu nela e pedia então para Moisés escrevendo qual que era as leis que o povo israelita deveria fazer, né? E daí acontece então que o povo já se desvirtua lá. E Arão junto com eles, parça deles. Arão lá embaixo que foi lá, lembra? Que Moisés estava com medo de ir pro Egito e tudo. E Arão era o porta-voz de Moisés, então era o parceiro de Moisés ali. Irmão de sangue, né? Parceira ali de testemunho com Moisés, caminhando junto, vendo tudo que Deus fez, e ele ficou lá embaixo. E aí o povo já se rebelou, não, vamos criar um Deus. E aí Arão é o cara que manda todo mundo dar os ouro ali para eles criarem um bezerro de ouro, né? E o legal é que eles tiram o ouro só do brinco. Fala para suas mulheres tirarem os brincos. Os brincos, o ouro, né? Os brincos de ouro que a gente vai fazer. Só com os brincos de ouro que eles constroem esse bezerro. Exatamente. E nisso, quando Moisés está lá em cima falando com Deus, Deus já tinha levantado Arão, já tinha escolhido Arão para ser o sacerdote, né? E o sacerdote, o que é o sacerdote, né? É aquele que cuidaria do templo de Deus. Então ele representaria, ele seria totalmente ungido para poder fazer os sacrifícios a Deus. Então era um cargo alto. Era um cargo muito alto, era um cargo super significativo, né? E com isso, não só com Arão, né? Deus tinha nomeado toda a família de Arão, os filhos dele seria os coroinha dele, os ajudantes dele, e as gerações de Arão seria essas pessoas que iriam cuidar do templo de Deus, né? Então ali, esse tempo que Moisés ficou, não foi só as leis que foram escritas, não foi só os 10 mandamentos, mas como também quem iria fazer as condutas também ali dentro, né? Então Deus estava preparando tudo, porque era 600 mil pessoas, então ele tinha que botar ordem no barraco todo. Só que daí eles começam a se desvirtuar. E isso que Deus mesmo foi lá falar, então olha só, né? E aí depois se irrita tudo mais, e aí Moisés, pelo amor de Deus, e aí nesse estresse de Moisés ali, de
se tá com o povo em 40 dias se perderem, ele vai e quebra a tábua. Feita por Deus, né? E aí, E, depois ele sobe de novo. e ele chama, né? Ele fala, nessa hora que ele desce, ele fala, quem é comigo, quem está com Deus e crê em Deus, né? Porque já tinha gente que estava desviando Se ali desviando. e crendo então naquele bezerro de ouro, né? Que fizeram e falou, então quem é de Deus venha para o meu lado. Vão, né? Fala até que vão alguns levitas para o lado de Moisés e ele fala, agora mate então Todos. todos esses que estão desviados. E daí fala que, na Bíblia fala que morreram, nesse dia morreram 3.000 homens, né? Não, Acho que é não 3.000 tenho certeza. homens. Mas é como se fosse assim: tira as maçãs podres do meio do povo, senão vai Exato. contaminar os outros, entendeu? Então foi o povo levitas. E isso é muito marcante, porque depois, quem que vai cuidar do lugar santo ali junto com Arão, né? Os levitas, porque era quem estava ali, vamos dizer, para defender Deus. Então, essa postura dos levitas, quando Moisés fala quem está comigo, foi muito importante. E também é por isso que eles são o povo escolhido para cuidar do templo, por conta dessa postura deles. E aí, beleza, teve essa matança aí, essa ordenança, e Moisés sobe de novo para o monte para daí escrever essas tábuas, né? Porque Deus chama ele e fala: vamos de novo aqui comigo, porque a gente precisa ter essas tábuas escritas. E aí ele pede agora para Moisés subir com duas lascas, né, de pedras para escrever. E dessa vez Deus libera para que Moisés escreva a punho as ordenanças. E aí não só os 10 mandamentos, como as leis, mas também como ia ser construído o tabernáculo. Então ali ele ensina qual é o tamanho, como que é tudo, as vestes. Então, nesses 40 dias que Moisés fica novamente com Deus ali, ele está escrevendo tudo. Toda a conduta do tabernáculo, a construção, o ritual, a parte de também de holocausto pelo pecado e tudo mais, Antigo Testamento, para ser conduzido ali com aquele povo, né? Então, isso que é muito importante, porque a parte de um templo, a parte de um lugar para se cultuar Deus, quem criou foi o próprio Deus, né? Naquele momento. Então, não foi alguma coisa tirada, vamos dizer, do sovaco. Então, foi Deus que criou ali. Então, eles tinham. Moisés ficou nesses 40 dias também sem beber água, sem comer, estando só na presença de Deus, escrevendo todos esses mandamentos e tudo mais. E ele volta pro povo e Deus já tinha também mostrado, né, quem ele tinha capacitado. Ó, fulano, eu já dei o dom de esculpir pedra, esculpir ouro, tudo, porque eu quero meu templo desse jeito. Então, Deus deu as ordenanças para Moisés, mas também mostrou quem ele já tinha dado o espírito de sabedoria ali para poder estar fazendo todo o templo, né? E não só de estar fazendo, mas de ensinar outras pessoas também para estar ajudando. Ajudando. Então, isso que a gente ficou muito contente, né, de saber sobre essa conduta de Deus, de que ele também quer as coisas perfeitas, ele gosta de coisas boas, mas ele provê isso, né? Ele capacita as pessoas e também nesse momento aqui de coisas boas, ele queria coisas com fios de linhos, de azul, púrpura, com pedras de ouro e tudo mais. E isso ele já tinha pego lá na saída do Egito, né? Então a gente vê sobre as provisões também que Deus deixa com a gente para a construção de algo que ele vai pedir lá mais à frente. Quando ele pede, né, pede para Moisés, ele fala: quem tiver com o coração inclinado para ajudar na obra do tabernáculo vai doar. E aí, Uma doação totalmente voluntária, né? não era assim imposto, ó. Tipo, vocês tiraram tudo ali do Egito, agora vocês têm que entregar para o tabernáculo. Não, Cada um dá tantos quilos, não cada foi um dá. nada ordenado. Mas ele também, até mesmo para as pessoas construírem o tabernáculo, ele falou: olha, Deus deu essa capacidade, ele afirmou. Mas assim, não pegou e falou assim: olha, Jason Filho, você tem que construir lá. Não. Foi do próprio coração da pessoa que se inclinou para estar fazendo essa Teve construção. dois só, né, que ele nomeou, que ele falou bem, eu não lembro o nome,
mas teve Para dois, construção. e daí os auxiliares desses, Bazalel e Aholiabe. esses dois ele falou com Moisés lá no monte. No É. monte ele falou, olha, esses Esses dois dois são. eu dei passei para eles o espírito para poderem estar construindo. Agora, para quem E para esses estar dois ensinando também, e para quem esses dois vão estar ensinando para poder auxiliar, vai vir. daí é da vontade do coração de cada um. E desse da vontade de coração de cada um, começaram a pedir as doações, né, para a construção do tabernáculo. Então, precisamos disso, 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 disso. Quem tiver e quem quiser pode doar. E aí, tipo, vamos dizer assim, no segundo dia de construção, o povo, os artesãos até parou a obra e falou, Moisés, já deu, já recebemos tudo, já recebemos a mais do que precisamos, você tem que ordenar o povo a parar de doar. Então, Moisés teve que se levantar e impedir o povo de fazer mais doação para construir o tabernáculo. E é legal da gente entender, tipo assim, só para ter uma noção dessa quantidade, né? Era 1 tonelada, né, De ouro. de ouro, e que eles relatam, né? Uma das coisas que eles relatam é que já tinham acumulado 1 tonelada de ouro e 3 toneladas de prata. Gente, muito. é muita coisa. É muita coisa. Hoje, E a 6 gente... gramas de ouro, você já fala assim, nossa, né? Bastante coisa. Agora imagina 1 tonelada de ouro. É verdade. E aí, pensa só, eles estavam peregrinando num deserto e eles construíram e eles tinham tudo isso. Então, assim, eles estavam caminhando com Deus e Deus provê tudo, né? Só que a gente também não pode esquecer que esse tabernáculo, ele era móvel. Era 1 tonelada de ouro que ia ser carregado ali por aquele povo. Tanto é que a arca, a tenda, tudo, eles tinham argolas e um pedaço de pau ali para estar se movendo. Então, aqui em Êxodo todo, a gente vê essa parte de conduta, de como eles tinham que construir e a construção do tabernáculo. E após a construção do tabernáculo, né, eles vão, avisa Moisés que está pronto, Moisés vai e averigua ali, ó, tudo certo, beleza, e aí é a hora que o Espírito de Deus preenche o tabernáculo, para, tipo assim, como se fosse a morada de Deus ali, né? E nesse momento, nem Moisés, que caminhava com Deus, ouvia Deus, ficava na presença de Deus, pôde entrar ali. E então a gente vê ali uma construção de algo desejado por Deus, né? E que ele mesmo depositou a glória do Senhor ali dentro. E a gente finalizou Êxodo com o tabernáculo levantado, né? Né? Que daí ele fala. Então toda vez que o trabalho foi concluído. O trabalho foi concluído, eles levantaram o tabernáculo e falavam, né? Toda vez que uma nuvem, a nuvem baixava, né? Ali o povo ficava. A nuvem levantava, então na peregrinação isso, né? Queria dizer o que? Levante o tabernáculo e caminha. Porque eles tinham que se mover para Canaã. E era a nuvem que estava direcionando para onde ia, né? Então, quando ela baixava... Exato. Daí, aqui vamos ficar. Aí, tipo assim, e aí? A gente vai ficar por aqui? Vai ficando. A nuvem tá baixa. Levantou o acampamento. Então, pensa, gente, era uma cidade, bem dizer, se movimentando a todo momento. E eles viviam, vamos dizer, em barraquinhas, né? Tanto é que aqui fala que eles ficavam cuidando também, né? As pessoas ficavam do lado de fora e via quando a nuvem tendas, descia, né? assim. Das suas tendas. Mas é legal de ver, em bastante filme de época, assim, mostra como eram essas tendas, mas hoje em dia se assemelha com uma barraca. Mas é uma barraca grande, barraca... Exatamente. E que mais, Christian Filho? O que mais que temos para falar sobre Êxodo? A gente passou por todo o Êxodo já. Eu queria só ver aqui a época, mais ou menos, quanto tempo já tinha passado. Eu lembro de ter lido isso. Porque aqui para eles construírem? Ele fala, no capítulo 40, fala, depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés, no primeiro dia do mês, arme o tabernáculo na tenda do encontro, coloque nela a arca com os 10 mandamentos e cubra. Mas aqui nessa passagem dá para você ter uma noção mais ou menos de quanto tempo já havia passado que eles tinham saído do Egito. Só para passar essa informação. A gente coloca na descrição qualquer coisa. É isso aí. Mas é isso, eu acho muito bacana, tipo, principalmente porque a gente vai ver como
uma das coisas, né, que eu acho muito legal de Êxodo, que são fundamentais, primeiro é essa saída realmente Do Egito. do povo escolhido de Deus do Egito, que eram escravizados, que é até simbolizado pela Páscoa, e outra é esse líder que é levantado, esse homem chamado Moisés, que ele se torna assim Um homem um muito usado, exemplo, né? né? Um exemplo, a gente vai ver em outros livros, até Jesus Cristo chega a falar de Moisés. Então isso é muito bacana, que ele realmente foi um homem significativo na história, assim, ele um homem totalmente com medo, que no começo colocou ali vários empecilhos para não poder fazer o chamado de Deus, tinha realmente muito medo. Não era um homem que fala que desde o começo ele caminhava com Deus, É. mas apresenta muito que o coração dele era um coração muito bondoso. E depois que Deus levanta ele, né, e ele obedece, faz as coisas, a gente vê em Êxodo que fala que Deus conhecia ele pelo nome. Ele era Deus, amigo, ele né? era amigo Era parça próximo, ali de Deus. então ele chega até ver as costas de Deus, né? É uma das coisas muito bacanas, assim, que ele chega a ver Do tamanho da da proximidade que ele tinha com proximidade Deus, que né? ele tinha, exatamente. Então é muito legal, assim, a gente vai ver como Moisés Foi ele usado. foi usado ao longo da história, como ele cuidou desse povo, sabe? Como ele realmente também amou os israelitas. Porque quando Deus aconteceu essa história do bezerro de ouro, né? E que Deus falou: eu vou matar Todo todo mundo. mundo e eu vou fazer de você, Moisés, a A continuação, geração, a né? linhagem, a nova geração, né? E ele fala: não, Deus, por favor, não faça isso. Ele realmente, o tempo inteiro, ele tem compaixão desses Das israelitas, né? pessoas. Desse. É, porque seria muito fácil, né? A gente pensa assim, se coloca como se fosse um filho mimado, teimoso, aí você fala, aí o outro lá que manda em tudo fala assim, ó, fica tranquilo, não quer ficar te dando dor de cabeça, vamos matar todo mundo. E aí você vai ter filhos e da sua geração a gente faz a geração mesmo, tá abençoado, eu tô te abençoando. E aí você fala, não, eu dou conta, eu vou ajudar esse povo, eu vou cuidar desse povo. Aí, tanto é que Deus, quando eles vão se mover, né, ali naquela parte do monte ali, ele fala, ó, eu vou mandar um anjo com vocês para ir mostrando o caminho até Canaã, porque se eu for junto, eu vou matar todo mundo. E aí Moisés de novo fala, se você não for com a gente não, eu não vou também não, né? E aí, como Deus era amigo de Moisés amigo de Deus, Deus reconhece isso e continua ali caminhando junto, E né? até Deus fala, eu vou caminhar por você, né? Por conta de você, por conta que eu conheço você pelo nome, e tanto é que aí foi aonde parece que mais floresceu ali a união entre eles, né? Porque quando Moisés ficava na presença de Deus, o olho dele brilhava. Tanto é que quando ele ia para falar A com o face povo, a dele. face, né? O olho não. A face dele brilhava. E aí quando ele ia falar com o povo israelita, tipo, era muito claro, né? E aí ele terminava de falar e colocava um véu. E o povo israelita começou até a ter medo desse brilho que Desse brilho de Moisés. Moisés. Então, como era grande Essa unção que essa ele estava unção. carregando, né? Exatamente, exatamente. Exato. E aí a gente vê sobre isso, né? Sobre as pessoas improváveis, mas é Deus que escolhe e é sobre o seu coração. Por isso que tem a passagem que fala, né? Sobre tudo, guarde o seu coração, que é dele que provê vida, né? Então, ali, o que Moisés tinha de melhor? O coração dele. Coração. E aí foi pelo coração, não foi nada mais, não foi pelo que ele tinha, de quem ele era filho. Não interessa, Deus não olha essas coisas. Deus olha o seu coração. E outra coisa bacana é para a gente entender também como essa fé de Moisés, ele é um caminhar, né? Então, assim, a Vai gente vê, vai crescendo, né? crescendo, não é desde o começo. Às vezes a gente fala assim, eu quero ser igual Moisés, quero ver Deus face a face, né? Quero poder ver Não era as costas, as né? Que ele não costas de deixava ver a Deus. face. Eu queria ter essa conversa, assim, igual Essa Moisés, intimidade essa com Deus. intimidade. Mas entenda, assim, que isso foi um caminhar realmente, né? Moisés, primeiro ele era um fugitivo ali, que estava numa terra totalmente distante, e ele, no começo, nem queria obedecer a Deus, né? Depois de Deus mostrar para ele, tá, ele vai.
E daí vai acontecendo. Você vê que tem passagens no começo que ele é meio teimoso. e que ele duvida, assim, ele fala assim, Deus, tá aí, e agora? Eu acho que tá tudo errado, porque o faraó não tá fazendo nada. E daí Deus fala, mas, tipo, eu te avisei que isso ia acontecer, por que você tá duvidando? E antes dele ir também, ele fala, tá, mas e aí, eu vou falar quem que tá mandando eu? Ah, sou eu, o senhor. Quem? O tipo, senhor. que Tipo, senhor, né? Nem conhecia, né, ele. Mas que senhor que é você? Que fala, nome que eu vou dar pra você? Vamos perguntar quem que tá me mandando. Quem é você? Tipo, exatamente, né? Exatamente. Então isso é muito bacana. Eu acho que Êxodo é um livro muito interessante por causa disso, principalmente para a gente ver quem foi Moisés, esse comecinho aí da história de Moisés, e para saber, né, que Deus tirou ali o povo escolhido por ele, que era um povo que já estava sendo escravizado, e nasce aí o símbolo também da Páscoa, né? Eu acho que é muito bacana, é o começo da peregrinação do povo. E o real significado ali da Páscoa, né? A Páscoa não é o chocolatinho e o coelhinho. Exatamente. E eu acho que é isso, né? É isso. Fechamos Êxodo, fechamos um livro. Yes! Parabéns também, gente. Finalizamos Êxodo. Agora você pode falar que você sabe dessa história aí do Mar Vermelho, das pragas e tudo mais. E a gente vai começar agora Levíticos. Lembra do povo de Levi, hein? E o povo ainda está peregrinando no deserto. Exato. Então, por isso que você tem que se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você não perder a continuação dessa história. A gente vai se ver já nos próximos episódios. E aí, quando seu sininho estiver ativado aí e a gente postar, vai apitar para você e você não vai perder nada. Isso mesmo. E já coloca aqui nos comentários também a tua visão, o que você aprendeu, o que foi mais relevante para você também sobre Êxodo, porque isso que é muito legal, sabe? Você compartilhar, e é aí que mora o crescer, né? Da gente não ser só ouvinte direito, mas você compartilhar o que você está aprendendo, que aí mostra o seu crescimento também espiritual que você está tendo. E falando em crescimento espiritual, para você ainda crescer mais ainda na tua fé, a gente tem um link aqui abaixo na descrição, que é o nosso Ouvintes da Fé, o nosso Netflix da Fé, que é pelo ouvir também que você é avivado, né? O Moisés ouvia de Deus ali, ouvia, e o povo de Israel via também sobre sinais e maravilhas que Deus fazia. E a gente precisa ter isso também hoje em dia, para a gente estar sabendo sobre Deus, estar sabendo como correr para Deus, como ouvir Deus, e a gente tem esse lugar para você. É nessa parte do Ouvintes da Fé. E aí ali você vai ver pessoas comuns mesmo, como eu, como você, como nós todos, caminhando, se movendo em fé. E isso vai te avivar cada vez mais. Então, por isso, você tem que estar lá com a gente, se desfrutando, caminhando e crescendo mais. É só você clicar aqui abaixo e a gente vai se ver no próximo episódio. E mais ainda, lá no Ouvintes da Fé, que depois que você entra, você vai ter acesso a uma comunidade especialmente para você, de pessoas que estão caminhando e crescendo na fé, assim como você, viu? E a gente se vê no próximo episódio. Beijos! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo. E aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!